paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 5, versículo 23, que diz: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Aleluia. Então esta palavra está falando de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Quando ele decide fazer uma festa no palácio, onde está lá as concubinas, onde está lá muitas mulheres, muita bebedice, muita idolatria, e lá naquela festa ele manda pegar os utensílios da casa do Senhor. E ali ele bebe nos utensílios o vinho e ainda oferece louvores aos deuses. Os deuses que não veem, que não ouvem, que não sabem de nada, porque o único Deus é o nosso Senhor que está no céu. Então veja que Belsazar, naquela mesma noite em que ele pegou esses utensílios, ele morreu porque a ira de Deus veio sobre ele. Então Deus, ele traz esta palavra para que a gente venha entender mais sobre o agir de Deus. Quando algo que é consagrado a Deus, algo que está ali e foi entregue a Deus, algo que é sagrado para Deus, não podemos fazer com que aquilo que é consagrado a Deus venha entrar em pecado. Venha praticar coisas que não agrada a Deus, seja com aquele objeto que foi consagrado a Deus, seja aquele casamento que foi consagrado a Deus, seja a vida de um servo que foi consagrado a Deus, que é consagrado desde o momento em que ele aceita Jesus como seu único Salvador, e quando ele começa a obedecer a palavra de Deus, aí ele está se consagrando a Deus. Veja como é sério a vida de um servo de Deus. Então nós não podemos levar o evangelho de Deus de qualquer maneira. Nós não devemos nos comportar de qualquer maneira. E muitas vezes, quando tem um casal que se casa e consagra aquele casamento a Deus, e ali do nada dá uma brecha e entra as setas malignas no casamento e começa a pecar, às vezes adultera, às vezes até trata mal a esposa, ou a esposa trata mal o esposo e está ali fazendo algo que desagrada a Deus. Então a ira de Deus vem sobre eles, porque aquele casamento foi consagrado a Deus. E uma vez que foi consagrado a Deus, é de Deus. E quando a pessoa ali, consagrado a Deus, comete pecado, está ali pecando, seja nas mais variáveis tipos de pecado, então quando alguém está ali pecando, está desagradando a Deus. Então a ira de Deus vem sobre ele, porque ele cortou ali a aliança que fez com Deus, o concerto que fez com Deus. Então é muito sério. Da mesma forma acontece em algumas igrejas, quando está ali abrindo uma igreja e consagra aquele templo ao Senhor e de repente começa a colocar práticas mundanas ali dentro daquela igreja. Ali está pegando algo que foi consagrado a Deus e está trazendo mácula, está trazendo pecado para aquilo, está trazendo pecado para aquele lugar. Então a ira de Deus vem sobre eles. Então é importante que a gente venha entender que muitas vezes um servo de Deus está sofrendo e não sabe por quê. Claro que existem vários tipos de sofrimento por várias causas, não é porque a pessoa está sofrendo que está em pecado, não, existem várias formas. Mas esta palavra está se referindo a esta forma, ao pecado. Quando alguém está em pecado, quando alguém que foi consagrado a Deus está em pecado, e aí
deixa daquilo ser consagrado a Deus porque está sendo manchado. Então está sendo uma afronta contra o Senhor. Então Deus levanta ira sobre aquilo que está se levantando contra Deus, aquilo que está desagradando a Deus. Então ali Deus, ele derramou ira sobre Beltsazar. E Beltsazar, ele viu tudo aquilo que tinha acontecido com Nabucodonosor e mesmo assim ele não se rendeu ao Senhor. Mesmo assim ele desobedeceu ao Senhor. Então quando nós conhecemos a Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus ele é o nosso Salvador, nosso único Salvador, nosso único Deus, estamos nos consagrando a Ele. E quando nós pecamos, nós estamos afrontando a Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós vimos ali o testemunho, conhecemos ali o testemunho de Jesus relatado na Bíblia. Então nós não podemos afrontar. Isso faz com que as pessoas que se dizem ser evangélicas, que estão em pecado, estão envergonhando o nome de Deus, estão envergonhando o evangelho de Jesus. E isso é muito grave, por isso a ira de Deus se levanta. Então, muitas vezes, também existe a ocasião em que um servo de Deus é realmente fiel a Deus, é ali um servo que serve ao seu Senhor Jesus em espírito e em verdade, e de repente alguém vem querer fazer mal a este servo. A este servo, ele foi consagrado a Deus, ele é de Deus. Então ninguém pode querer fazer mal a um servo de Deus. Então a ira de Deus se levantará contra essa pessoa que quer fazer mal ao ungido de Deus, que quer fazer mal àquele que é servo de Deus, porque está tocando em algo sagrado, está tocando na menina dos olhos de Deus. Então Deus, ele traz esta palavra para a gente que é realmente servo fiel a Deus, entender que uma vez que é consagrado a Deus, não podemos trazer mácula, não podemos trazer pecado para o nosso corpo, não podemos trazer pecado para o nosso casamento, não podemos trazer pecado para a nossa vida. E essa situação em que alguém que se diz ser de Deus e está ali pecando, muitas vezes nem sabe que está pecando, porque pensa que é realmente um servo de Deus, fiel a Deus, porque falta muitas vezes a pessoa se analisar, olhar para dentro de si e ver se realmente está agradando a Deus. E para isso, é claro que nós devemos examinar as Escrituras, nós devemos saber o que é pecado ou não, nós devemos abrir a palavra de Deus, nós devemos estudar, nós devemos entender a palavra de Deus. E nós entendemos quando nós buscamos a Ele, quando nós oramos, quando nós realmente, de fato, queremos viver uma vida diante de Deus. Então aí nós começamos a entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai nos orientando e vai nos convencendo do pecado, daquilo que é errado. Mas infelizmente muitas pessoas não têm colocado a obediência a Deus como uma prioridade. É tanto que nós vemos aí quando tem até mesmo um canal ou até mesmo algum pregador que está ali só dando profecias, coisas boas, profecias de prosperidade, profecias de bênçãos, de milagres, é muita gente ouvindo, porque muitas pessoas querem alcançar as bênçãos de Deus, mas não quer fazer aquilo para alcançar a bênção de Deus. Então a pessoa quer a bênção, mas não quer se sacrificar, não quer obedecer à palavra de Deus. Eu já vi até pessoas dizer que não quer ser evangélico, que não quer ser servo de Deus, porque tem que abrir mão de muita coisa e não quer ser servo de Deus. Então, ou seja, pessoas que acham melhor viver em pecado, pessoas que acham melhor viver uma vida com mácula, com mancha, do que servir a Deus e receber a bênção de Deus. Muitas pessoas querem receber a bênção de Deus, mas não quer lutar, não quer batalhar, não quer abrir mão do pecado para realmente receber essas bênçãos de Deus.
Então, quando tem um profeta que passa a hora toda profetizando coisas boas, aquelas pessoas se agarram àquele profeta. Porque para elas ali é cômodo, elas estão ali ouvindo profecias maravilhosas e não estão ouvindo que tem que abrir mão do pecado, não estão ouvindo que tem que se consertar, não estão ouvindo que tem que realmente servir a Deus em espírito e em verdade. Então aí surge uma sociedade doente. Porque não quer abrir mão do pecado, não quer servir a Deus em espírito e em verdade, só quer receber as bênçãos de Deus. E quando de repente acontece algo na vida que é Deus cobrando, é Deus se levantando, é Deus colocando sua ira sobre essas pessoas, quando acontece isso, essa pessoa se rebela contra Deus, porque diz: nossa, eu vou à igreja, eu faço sacrifícios, e não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar. Então acha que Deus está sendo injusto com ela, então se rebela. Então este canal é para quem realmente quer ouvir a palavra de Deus. É para quem realmente quer obedecer a Deus, ter uma intimidade com Deus. Não servir a Deus da boca para fora. Não é um canal onde se prega religião, mas é um canal onde se está pregando a palavra de Deus, a Bíblia. Então é claro que aquelas pessoas que realmente querem ter uma intimidade com Deus para que venham alcançar a sua vitória, para que venha ser realmente um servo fiel a Deus, é claro que essas pessoas continuarão ouvindo a palavra de Deus aqui neste canal. Mas as pessoas que querem só profecias, só coisas boas e não quer abrir mão do pecado, as pessoas que acham melhor ouvir a doutrina do homem em algumas determinadas igrejas do que ouvir a sã doutrina de Deus, não vão querer estar ouvindo a palavra de Deus através deste canal. Então, você que realmente quer servir a Deus em espírito e em verdade, continue aqui neste canal, porque aqui tem ensinos, aqui tem palavras de Deus, não que em outros canais também não tenham, com certeza existem muitos servos de Deus aí na internet, mas também existem muitos profetas falsos, onde está pregando tanta prosperidade, são coisas boas e não está pregando arrependimento, não está pregando que as pessoas têm que se consertar. Vamos ficar atento à palavra de Deus. Vamos aqui estar aguardando neste canal uma palavra abençoada da parte de Deus para que você venha ter um crescimento espiritual, para que você venha ter a cada dia mais intimidade com Deus. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?